paz do Senhor, adolescentes! Eu sou o evangelista Fábio. Eu sou a Esté. Eu sou a Ana Luísa. Eu sou o evangelista Gleidson. E estamos aqui, evangelista, Esté, Ana Luísa, para mais uma aula da nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical, aqui nas Marcas do Evangelho. Esté, qual é o tema da lição de hoje? Uma história sobre a oração. Pois é, né, evangelista? Nós estamos o trimestre sobre as parábolas de Jesus, são vivas. E vamos falar sobre a oração, né? Jesus amava uma história, né, gente? Fazer o povo entender o que ele estava querendo ensinar. E aí, hoje, nós vamos ouvir mais histórias de Jesus hoje falando sobre oração. Isso mesmo, a pedagogia dele era essa, né? Mas, antes de mais nada, vamos estar iniciando com oração. Amém. Vamos falar de oração e esqueceram de orar. Vamos orar. Então, evangelista Gleidson, faz jus aí ao nosso Glória a Deus. tema. Fechamos nossos olhos. Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos, te damos graças por mais um dia em que estamos aqui, meu Deus, em volta da tua palavra, para aprender, meu Deus, sobre esse importante tema que o Senhor Jesus nos ensinou quando aqui esteve, nessa terra, através de parábolas, e nós somos felizes porque o Senhor um dia nos escolheu, e que através dessa aula nós possamos melhorar no nosso relacionamento com o Senhor, nos aproximar mais de Ti. Meu Deus, alcança todos aqueles que estiverem acompanhando essa aula agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz, Senhor, adolescentes, eu me chamo Rian Brian e hoje eu vou fazer a leitura bíblica. O texto se encontra em Lucas 11, de 1 a 13. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhe também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurar-o à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para te-os dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-los por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quando mais dará ao Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? E foi isso, até a aula. Tchau. Olha só, adolescente, nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma dinâmica muito interessante com vocês. Durante toda a aula, vai aparecer aqui no meio da tela uma palavra. E no final, vai formar uma frase. Essa frase vai ser formada, vocês vão colocar no chat. Os 3 primeiros, por que os 3 primeiros? É por causa de delay de internet, essas coisas, né? Que escrever a frase aí no chat vai ter um prêmio para cada um de vocês. Tá bom? Bem, adolescente, nós estamos aqui felizes nesse momento para poder falar de Jesus. Jesus foi o maior exemplo de oração. Ele, no texto de Lucas 11, como nós vimos, Jesus ele ensina como orar, ele nos ensina a sermos perseverantes, insistentes na oração, como a história que ele falou, e ensina também que nosso Deus é um pai que está sempre querendo atender os seus filhos, né, aqueles que o amam. E a gente quer saber, Ana, o que dos adolescentes? Vamos dar uma demanda para eles aí, uma tarefa para eles? Já? Vamos ver se vocês, adolescentes, sabem alguns momentos em que Jesus orou. Estamos aqui com os nossos adolescentes. Olha como eles estão animados lá, gente. Olha só. E agora é hora de saber se eles sabem na Bíblia episódios, lugares que Jesus orou. Então eles já estão pensando lá, ó. Momentos que Jesus orou. Vamos lá. Fala pra mim. Olha só, mas as respostas têm que estar aqui no quadro, beleza? Deixa eu pensar. 1, Tem tempo não? 2, 3. Próximo, pra trás. Não sei.
Uma ocasião na Bíblia, uma história na Bíblia em que Jesus orou. Lembrem um momento, uma ocasião. Fala, Rian. Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. Só um minuto. Então Rian ganhou um bobozinho! Não tem aqui. No deserto. No deserto! Ganhou um bobozinho! Antes da crucificação dele, no Monte Sinai. Não foi no Monte Sinai, foi no Monte das Oliveiras. Eu não sei pronunciar. É Jardim Getsemane? Getsemane, já falaram! Na cruz. Na cruz, aê! Ceia. Na ceia! Aê! Fala aí. Pra ressuscitar Lázaro. Pra ressuscitar Lázaro, deixa eu ver se tem aqui. Aê! No Monte da Transfiguração. Na Transfiguração! Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe! Olha o que você ganhou, Otávio! Na divisão dos pães e dos peixes? Na divisão dos pães e dos peixes. Pode ser na alimentação das 5.000 pessoas. Oração dominical. Aê, garoto! Na multiplicação dos pães. Falta 5. Pelos pequeninos. Aê! Vai pra lá, rapaz. Sai! Pelos pequeninos. Eles quiseram. Antes dos 12 discípulos. Antes de o que, os dois discípulos? Antes de ele pegar, né? Pegar. Aê, garoto! Escolher, né, Otávio? Vinde a mim. Vinde a mim! Jesus orou antes de escolher os 12 discípulos. Já foi. Jesus orou na ceia? Já foi. Jesus orou na alimentação dos 5.000. No mar da Galileia! Pedro tinha... É isso? Jesus orou antes da sua transfiguração. Já foi. Presépio! Presépio, não. Batismo. Ei, parabéns, João Pedro. Pois é, evangelista, tá aí, né? Jesus, o homem de oração, né? Foi falado aí quantas vezes, através dos nossos adolescentes, Jesus orou, onde ele orou. Mas é interessante que ele orou porque era um homem. Jesus venceu as tentações como homem, não porque era Deus, mas porque como um homem de oração. E ele orou também para nos ensinar, ele sempre foi disponível a ensinar. Ele é nosso mestre, né? Além da oração, outra característica marcante na vida de Jesus é o que? A capacidade e disponibilidade de ensinar. Ele ensinava onde? No templo, na sinagoga, onde ele parava. Jesus não perdia a oportunidade de ensinar. E também, e com base nisso, evangelista, os discípulos, sabendo que ele era esse grande mestre, fez uma pergunta, fez um pedido. Senhor, nos ensine a orar. É verdade, Jesus foi o grande mestre, né, o grande professor. Os adolescentes que estão nos acompanhando, né, as pessoas que estão nos acompanhando, sabem que se a gente quer aprender alguma coisa, a gente precisa estudar. E nesse momento é como se ele estivesse pedindo para se matricular na escola. Então, se você quiser fazer teologia, você tem que se matricular no curso de teologia. Se você quiser aprender a tocar instrumento, você tem que matricular. Então, é bem legal isso, né, porque a gente precisa estar nessa escola, né, de ser discípulo de Jesus para aprender dele como orar. Amém? Amém. E há vagas na escola ainda? Ainda há vagas Claro. na escola, hein? A escola da oração. E Esther, o que você pode dizer para a gente aí como foi essa oração? Jesus ele vai ensinar como orar e ele deu um modelo, como foi? Bom, lá em Lucas 11, do 2 ao 4, Jesus ensina a gente a tão famosa oração do Pai Nosso. E a oração em si, ela tem 3 princípios principais que nós devemos seguir. O primeiro princípio é que Deus pode ser chamado de Pai, né? Deus não deve ser tratado de uma forma indiferente, um ser distante. Deus deve ser tratado de uma forma amorosa, de uma forma íntima. Por isso que nós chamamos ele de pai, de papai, né? Esse é o primeiro princípio da oração.
O segundo princípio é que deve haver o reconhecimento e a exaltação de Deus. No meio da oração, nós devemos glorificar o nome dele, exaltar o nome dele, dizer o tanto que ele é santo, porque nós estamos aqui para glorificar o nome dele, né? Nós estamos aqui, nós viemos aqui na igreja para glorificar o nome dele, para exaltar o nome dele, para cantar louvores ao seu nome. E o terceiro princípio é que deve haver uma entrega total de todas as nossas necessidades a Deus. Deus sabe das nossas necessidades, Deus sabe das nossas dificuldades, dos pesos que nós carregamos, mas Ele quer escutar isso da nossa boca. Ele quer escutar a gente dizer para Ele: Pai, eu tenho dificuldade nisso, eu quero mudar nisso. Espírito Santo, me dê forças, me ajude a mudar. E é isso que nós devemos fazer, esses são os 3 princípios da oração. Evangelista, quando eu lembro da oração do Pai Nosso, a Esther explicou aí sobre a oração do Pai Nosso, a gente tem que lembrar que não é uma reza. Jesus não ensinou uma reza, ensinou um modelo de oração. E interessante também que o Pai, ele é nosso, né? Ele não é só meu, né? E todo aquele que receber a Jesus foi lhe dado o poder de ser chamado Filho de Deus. E eu me lembrei, quando a Esther estava falando, eu me lembrei de um homem leproso, que estava descendo do monte, Jesus estava descendo do monte, e esse leproso chegou até Jesus. Olha que interessante. Esse leproso, ele não estava presente quando Jesus ensinou a oração. Mas a Bíblia fala assim, ó, e vendo Jesus, prostrou, o adorou. Quer dizer, ele tinha lepra, ele tinha as suas necessidades, muita necessidade. Mas quando ele viu Jesus, ele prostrou e adorou, ou seja, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Esqueceu as suas necessidades e adorou a Deus. Aí fala o que mais? Senhor, se quiseres, ou seja, serei limpo. Lembra o quê? Seja feita a tua vontade. Interessante, esse ex-leproso, né? Ele orou a oração do Pai Nosso, mesmo sem... Através das suas atitudes, né? Através de tudo que ele fazia. E é assim, como já foi falado aqui, a gente canta, né? É só chamar, tem um louvor aí que todo mundo está cantando aí, chama Deus de Pai. O texto ele vai falar, né, sobre a perseverança, a gente vai voltar a falar, mas nós que temos relação de pai com filho, nós sabemos que quando a gente, né, olha dentro do olho e fala: Pai, eu estou precisando de você, eu estou precisando do Senhor. E aí a gente poder contar com isso, né? É um amor que excede a todo entendimento. Deus, ele nos ama e ele está disposto a ter um relacionamento sincero conosco. Então, assim, começar a oração falando Pai é parar o universo, porque existe um ser, né, um criador de todas as coisas que vai parar para nos ouvir. Então, seja qual for o problema que você está enfrentando, qualquer dificuldade, seja as dúvidas, as incredulidades, não deixe isso consumir seu coração, mas chama o Senhor para a presença, né? O fato de falar que estás no céu não quer dizer que ele está lá e não tem relacionamento com a gente, é que ele está sob o controle de tudo, né? Que ele tem poder sobre todas as coisas. Esse que é o sentido, né, de estar nos céus. Então, assim, como já foi falado aqui, a oração é só um modelo para demonstrar, né, a soberania de Deus, a santidade de Deus, o quanto ele está cuidando de nós. É maravilhoso poder aprender essas coisas. E a oração do Pai Nosso também, ela tem um ponto nela aí que é muito perigoso. É muito perigoso. Que ponto é esse? Aquele ponto que a gente pede o quê? Perdoa as nossas dívidas, ou seja, perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O amor de Deus é incondicional. Deus te ama sem condições. Ele não coloca condições para te amar. A questão do Abba Pai, né? Papai, né? Mas o perdão de Deus, ele é condicional. Vocês sabiam? Jesus diz: se vós perdoares a quem te ofende, também o vosso Pai vos perdoará. Então, às vezes, evangelista, eu tenho um atrito com o evangelista Gleison aqui, tá? Aí eu peço perdão a ele. Aí ele fala assim: eu te perdoo, mas você aí e eu aqui. Eu te perdoo, não tenho mágoa, mas você lá e eu aqui. Aí ele acaba de me perdoar assim, vai lá no quarto dele e fala: Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ah, né? Tá bom, eu te perdoo. Você aí e eu aqui. Então, cuidado. João vai falar na sua carta de que é impossível você falar que ama a Deus que você não vê, se você não ama ao seu irmão que você vê. Então, o que prova que você tem um relacionamento saudável com Deus é que você tem um relacionamento saudável com as pessoas. Não há como chegar diante de Deus para orar, ele não vai atender nossos pedidos, nossas orações,
se nós tivermos problemas com as pessoas, em desavença com as pessoas, odiando uns aos outros. Então, certamente, a falta de perdão, as desavenças que existem dentro da família, dentro de casa, vão ser barreiras para as nossas orações serem ouvidas. Com certeza. Só para terminar, né? Aí o versículo da Bíblia que diz, 1 João 1, diz assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão um com os outros. Aí sim, depois disso, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Olá, adolescentes. A bênção de viver uma vida de oração. Não existe um gozo mais extraordinário do que a gente se dedicar à oração. A oração é como a respiração, é como o alimento, ninguém vive sem ela. Ela é nosso meio de comunhão com Deus e ela precisa ser priorizada com disciplina, com tempo e com lugar específico para fazê-la. Além de a oração ter o seu lugar específico, a gente também precisa desenvolver o hábito de orar o tempo todo, né? Você está dirigindo, você pode orar, você está em casa fazendo qualquer coisa, você deve estar sempre orando, mentalizando uma oração espiritual. Para aqueles que são batizados com o Espírito Santo, é importante que aprendam a orar todos os dias em línguas, para que possam orar a vontade de Deus de forma mais específica. Nós precisamos orar os salmos, aquele livro dos salmos ajuda a gente a orar a palavra de Deus e isso fica melhor para a gente. Ou seja, todo verdadeiro cristão será um crente que vai amar a oração e vai priorizar as reuniões de oração. Aqueles que ainda não nasceram de novo terão dificuldade de gostar da oração. Mas nenhum crente verdadeiro vai ficar sem orar e se ele ficar, ele morre espiritualmente. Então, o Espírito Santo vai estimulá-lo a buscar a Deus, a amar a Deus e viver uma vida de profunda comunhão com Deus. A oração e como Deus responde às orações, a proporção que a gente vai orando e Deus vai respondendo, a gente vai crescendo, vai se animando. Quando a gente perceber, a oração faz parte naturalmente da nossa forma de viver. Deus abençoe vocês poderosamente, que vocês possam amar a oração. Nós, adolescentes, acabamos de falar sobre a importância da oração. Porém, nós gastamos tempo com muitas outras coisas em vez de orar. Você sabia? Estima-se que os brasileiros gastam cerca de 5 horas por dia em sites ou aplicativos de interação com outras pessoas. Com esses dados, os aplicativos mais usados são o WhatsApp, com aproximadamente 30 horas por mês, e o Facebook, com aproximadamente 15 horas por mês. Com esses dados, o nosso país fica no segundo lugar do ranking global com maior tempo de uso desses aplicativos, perdendo apenas para a Indonésia. Ao apresentar esses dados, não há nenhuma forma de demonizar a internet ou esses aplicativos. Pelo contrário, devemos ter uma reflexão. Será que nós temos gastado o mesmo tempo com a nossa oração às redes sociais? Temos dado o devido valor à oração? E essa é a reflexão de hoje. Pois é, evangelista. Quanto tempo perdido, quanto tempo nós perdemos em coisas que não louvam a Deus, que não edificam a nossa alma, nosso espírito, e mesmo assim falamos que amamos a Deus. Isso é muito sério, porque isso vai ser usado contra nós no tribunal, né? Quando a gente virar para o nosso juiz, né? Jesus, e falar com ele que a gente não teve tempo, às vezes, para ir na igreja, para ler a Bíblia, para orar, e aí ele vai nos mostrar lá quanto tempo A que internet gente ficou... veio para isso, né? Para provar o contrário. O celular mostra, né? Quanto tempo que a gente fica na rede social. Dá para poder descobrir, tá, gente? Entrar lá, ó. O Android lá, o iPhone também. iPhone fala, aponta quanto tempo que a gente fica. Olha só como nós somos hipócritas, né, gente? Nós falamos que amamos a Jesus. Mas quando você ama alguém, você quer ficar perto dessa pessoa. Você quer falar com essa pessoa. Você quer ouvir essa pessoa. E falamos que amamos a Jesus, mas quando dobramos nossos joelhos para orar, a gente fica todo incomodado, a gente não consegue orar, a gente não consegue. Às vezes nós pensamos, evangelistas, que vamos enganar a Deus com 30 minutinhos de oração. É verdade. E assim, a oração, ela não é só uma necessidade. É uma necessidade, mas também tem que ser uma intimidade, tem que ser um desejo, isso. Tem que ser um desejo. Oração não é só necessidade, tem que ser um desejo. Você tem que desejar orar. A Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, né? Então, assim, essa falta de relacionamento que a gente tem uns com os outros
já prova que o nosso relacionamento com Deus está esfriando, porque a gente meio que está desapegado de se relacionar, né? Então é muito preocupante, assim, como eu já falei, se eu não amo o meu irmão, se eu não tenho comunhão com os meus irmãos, se eu não tenho prazer, né, em conviver com pessoas que têm seus pecados assim como eu tenho, que são diferentes de mim, né, que às vezes vão me chatear. Eu brinco que a igreja é como se fosse a Arca de Noé. Imagina você do lado do porco ali dentro daquela arca. Imagina você perto do gambá ali dentro daquela arca. Incomodava, não incomodava? É, Então, estava todo mundo ali com o único objetivo de ser salvo do grande dilúvio. Então, a igreja, você às vezes vai ter que conviver com o irmão que ele é chato, que ele incomoda, mas você também tem seus defeitos, também você incomoda alguém. Então, se a gente não está sabendo conviver uns com os outros, isso é prova de que nós, né, nossas orações não devem estar sendo ouvidas por Deus. Olha aí, adolescente. Ele comparou a igreja com a Arca de Noé. E você? Prefere ficar ali junto com aqueles animais ou morrer no dilúvio? Coloca aí no chat, O que você quer dizer? coloca aí no chat qual bicho que você seria na Arca de Noé. Eu não sei se vocês perceberam, mas em vez de quanto aqui está entrando algumas palavras. Aqui no meio da nossa aula está entrando uma palavra. No final, essas palavras vão formar uma frase. Vão formar uma frase. E você vai colocar no chat ali, ó. Os três primeiros que escrever no chat a frase que essas palavras formaram vão ganhar prêmios. Os três primeiros, tá bom? E persevere, né? Vamos perseverar dentro da arca, né, evangelista? É isso aí. Tópico 2, uma história sobre perseverança na oração. Então, evangelista, olha só. Após Jesus ensinar a oração, ele não ensinou só a orar, tá bom, fica quietinho. Não, ele ensinou também o seguinte, que temos que perseverar. Ele conta muitas parábolas acerca de perseverança em oração. Aqui, em tese, no estudo aqui, fala sobre aquele rapaz que recebeu um hóspede à noite e não tinha como dar comida a ele, né? Aí foi até no vizinho dele, bateu, apertou a campainha e nada do rapaz, que já estava deitado, já estava dormindo. Aí por que ele atendeu? Porque o amigo foi insistente, né? Eu atendo esse rapaz, aí ele foi. Não vou conseguir dormir. Agora, e também fala, e Jesus fala sobre isso, mas Jesus ali, evangelista, não está comparando ali Deus com a pessoa má. Pelo contrário, ele está ensinando através da contradição. Isso. Até vós que estáis mal, sabeis fazer essas boas coisas, imagina o vosso Pai que está no céu. Assim como aquele juiz com a mulher que foi O insistente. juiz iníquo, né? Exatamente. Isso. A mulher queria muito que o juiz fizesse justiça com ela. E Jesus vai deixar claro que aquele juiz, como o evangelista Fábio já falou, não é a figura de Deus. Por quê? Porque ele não amava Deus, ele não fazia justiça. Mas de tanto aquela mulher insistir, uma hora o juiz fez o quê? Atendeu o pedido dela. E aí o Jesus está querendo ensinar. Se aquele juiz foi capaz de atender, imagina o nosso Pai Celestial que nos ama e quer fazer justiça para cada um de nós. Olha só, evangelista, enquanto você está falando aí, olha só, 2 Crônicas 7,14, olha o que diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar, se converter seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a tua terra. Então aqui não é só orar, é clamar, é perseverar, é buscar, é bater até abrir. Entendeu? Aí Jesus fala, vós que sois mal, qual pai que o filho pedir pão vos dará pedra? Se até vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas, imagina o vosso Pai amoroso está no céu. Então, ele quer nos abençoar. Mas é interessante, evangelista, seja feita a tua vontade, orar a vontade de Deus. Porque muitas vezes as pessoas falam o seguinte, eu estou pedindo e não estou recebendo. Eu peço, eu oro e nunca Deus me ouve. A Bíblia vai responder para você agora. Tiago fala, pedis, não recebeis, porque pedes maus e pede para os seus próprios prazeres e deleites. Tudo que você pedir a Deus, tudo que Deus fizer para você, é para glorificar o nome dele. Deus não vai te dar nada, se não for para glorificar o nome dele. Você pode persistir, querer que Deus faça a sua vontade, mas aí vai ter uma consequência. Você já começou a falar, né, o tópico 3, peça, busque, bata e a resposta virá. Se o próprio Jesus, que era Deus, buscou o Senhor em oração nessa terra, né, Ana? Imagina nós o quanto nós não devemos orar. A Bíblia fala de homens que oravam, né, muito. Nós temos o apóstolo Tiago, que os historiadores falam que era conhecido até como
joelho de camelo, né, orava em torno de 10 horas por dia. Homens puritanos, né, que acordavam antes que o sol, né, nascesse para que pudesse estar em oração. Então, é isso, nós devemos estar insistindo aí, como diz no tópico 3, né? É verdade, adolescentes. Nós não podemos desprezar essa disciplina espiritual que é muito importante para a nossa vida cristã. Nós devemos orar o tempo todo. Jesus exorta os seus discípulos, dizendo que eles precisam continuar pedindo e buscando em oração. Através dessa parábola, em outros aspectos, Jesus queria dizer que nós não podemos apenas orar quando precisamos de emergências à meia-noite. Vou dar um exemplo para vocês. Em Jonas 1, nós não temos nenhum versículo que fala que Jonas era um homem de oração, um homem persistente, um homem que tinha uma vida com Deus, uma vida íntima. Já no segundo capítulo fala, Jonas 2:1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Ou seja, Jonas aqui, ele só orou a Deus porque ele estava pedindo ajuda, ele precisava de socorro naquele momento. E nós, adolescentes, nós precisamos e devemos pedir ajuda a Deus quando estamos em momentos de tribulação, mas nós também precisamos ter uma vida contínua de oração, para que nós possamos engrandecer o nome de Deus, para que nós possamos agradecer pelos livramentos e pelas bênçãos que Deus nos concedeu. Ainda mais nós que sabemos que tem uma promessa que diz que os que pedem receberão, e os que buscam acharão, e os que batem a porta se abrirá. Também é importante nós destacarmos que Jesus não está dizendo que Deus sempre dará para nós aquilo que nós estamos pedindo. Afinal de contas, como diz o evangelista Fábio, muitas das vezes os motivos dos nossos pedidos, como diz em Tiago, eles são maus. Jesus está ensinando, na verdade, que Deus responderá ao filho que ora, mas nem sempre essa resposta será em conexão com a nossa vontade. Quando nós oramos, nosso Pai Celestial, ele pode responder com um sim, um não, um espere. Ele pode responder de uma forma que possa não nos agradar, mas a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E ela sempre será a nossa melhor resposta. Por isso, não importa qual seja a sua situação, continue perseverando e orando. A Ana falou um negócio que eu queria frisar, assim, que para nós somos pais, né, evangelista Fábio? É muito chato quando o filho da gente só procura a gente quando quer alguma coisa, não é verdade? Pai, eu quero um sorvete, pai, eu quero um presente, pai, eu quero um lanche, pai, eu quero, né? Pai, faz o Pix. Pai, faz um Pix. Então, assim, existe um relacionamento prazeroso nisso para um pai? Não existe. Pai, como é que você tá? O filho pode, se ele receber, para ele tá feliz da vida. Mas o pai, ele vai falar assim, poxa, esse filho meu só me procura quando tá querendo alguma coisa, né? A pregação, lembrei agora da pregação do pastor Jairo, no mês de março, no domingo do mês de março. Eu até bolei uma frase, né? A gente quer o que é de Deus, mas não quer Deus. Buscamos a Deus com interesse naquilo que Ele pode nos dar, mas nunca na presença dEle, na comunhão com Ele. O mais importante, vou dar um exemplo aqui, o seguinte. Quando a gente passa por momentos de situações difíceis, a gente vai orar, né? Momentos como Jonas, né? Você quer orar no vento da baleia? E quando a gente passa por momentos fáceis, a Bíblia fala, aquele que está aqui de pé, olhe para que não caia. Louve, agradeça a Deus por estar de pé. E nem sempre, às vezes, a nossa oração vai ser respondida da maneira que a gente quer. Vou dar um exemplo. Quando estamos nos aproximando de algo, de um luto, passando por situações que a gente vê que um familiar nosso está à beira da morte, eu tive esse exemplo com meu irmão, que levou um tiro e foi para o hospital, depois minha irmã, que teve câncer. E a gente sempre ora o quê? A cura. Sempre ora pela cura. Só que a cura não veio, né? Aconteceu, né, que vinha óbito. Só que quando a gente passa por esse momento, estando em oração, nós conseguimos uma graça, nós conseguimos um abraço, nós conseguimos um conforto, nós conseguimos uma presença, algo inexplicável, que outra pessoa que está passando, evangelista, pelo mesmo luto, não consegue. Entendeu? Então a diferença não é o que Deus vai dar. Meu filho, eu estou contigo. Senhor, tem um fogo. Eu estou contigo. Tem águas. Estou contigo. Então a oração
não é só querer as coisas de Deus, é atrair a presença de Deus. Até porque o nosso maior objetivo é um dia estarmos com Cristo nos céus, né? É, O melhor de todos os relacionamentos. isso mesmo, né? Lá aí não vai precisar mais orar e jejuar, né? Porque a gente só vai adorar e louvar só- o sol da justiça lá presente, né? E Deus quer ouvir nosso clamor, né? Deus quer ouvir nosso clamor. Jesus, o cego, Batimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus chega pro cego e pergunta pro cego, evangelista, o que queres que eu te faça? Jesus sabia, Sim, é óbvio, mas Jesus queria ouvir o clamor que ele dele. declarasse. Isso, declarasse. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero. O paralítico, há 38 anos ali, Jesus pergunta pelo quê? Queres ficar são? É claro que ele queria. Mas o paralítico me fala assim, né? Não, Senhor, não tem ninguém. Não era essa a resposta. Eu quero. Então clame a Deus. Às vezes também a oração, nós colocamos ela como último recurso. Agora não tem jeito, evangelista, só oração. A oração tem que ser o primeiro recurso. Não o último. É o café da manhã, né? A Isso. primeira coisa que você vai fazer de manhã é colocar o seu dia, né, sua vida na direção de Deus. Amém? O seu devocional, né? Amém. Nós temos mais uma dinâmica aí para você, tá bom? Vamos falar sobre perseverança, vamos falar sobre oração, a chave da vitória? Agora nós estamos aqui com a Rafaela e a dinâmica é assim, Rafaela. Nós precisamos ver se você consegue abrir essa caixa. Será que você consegue abrir? 3, 2, 1 e pode ir. Nós estamos aprendendo na lição que a oração é uma chave. Essa chave que abre todas as portas. E aprendemos nessa dinâmica a perseverança. Devemos perseverar até alcançarmos o que Deus tem para nós. E aí, viu só como que a oração realmente é a chave da vitória? Evangelista, e a frase foi formada já aí. Será que o pessoal tá ligado? Tá ligado? Quem Já- vai ganhar esse negócio? Hã? Que prêmio será, hein? Que prêmio será? Então, vamos ver se os nossos adolescentes prestaram atenção na aula? Vamos para o nosso quiz. E aí, adolescentes, tudo bem com vocês? Tudo bem mesmo? Estamos aqui agora para o nosso momento que você admite, você gosta desse nosso momento aqui, que é o quiz. Então, se você prestou atenção na aula, você com certeza irá responder com exatidão cada pergunta que a gente vai fazer aqui. Então, bora para a nossa primeira pergunta? Vamos lá? Primeira pergunta. Segundo a lição, para Jesus, a oração era: letra A, algo a ser feito apenas no momento de dificuldade? Letra B, algo a ser feito quando fosse possível? Ou letra C, algo profundamente essencial? Então, tempo na tela. E acabou o nosso tempo, e se você respondeu a letra C, algo profundamente essencial, você acertou. Então, bora para a nossa segunda pergunta. Qual a proposta da parábola contada por Jesus em Lucas 11? A. Ensinar que devemos dar pão às pessoas que nos pedem de madrugada. Letra B. Vincular o Senhor com uma imagem de alguém indiferente às nossas necessidades. Ou letra C. Ensinar por contraste. Ou seja, se até um homem indisposto é capaz de atender um amigo persistente, quanto mais o nosso Pai amoroso. Vamos lá? Mais uma vez, tempo na tela.
E acabou o nosso tempo, e a resposta certa para essa pergunta, com certeza, é a letra C. Ensinar por contraste. Ou seja, se até um homem disposto é capaz de atender um amigo persistente, quanto mais o nosso Pai amoroso. Terceira pergunta. Terceira, hein? Sabendo que há promessas para os que pedem, buscam e batem, é importante destacar que, letra A, Deus sempre dará aquilo que pedimos, independente do que seja. Letra B, Deus responderá ao filho que ora, mas nem sempre essa resposta estará em conexão com a nossa vontade. Ou letra C, devemos orar sem confiar que seremos atendidos, pois Deus nos dará apenas o que Ele quer. Bom, se você sabe a resposta, já sabe. Responde no chat agora. Tempo na tela. E, mais uma vez, parece que acabou o nosso tempo. E a resposta certa para essa pergunta, se você respondeu letra A, Deus sempre dará aquilo que pedimos, independente do que seja, você com certeza errou. Porque é a letra B, Deus responderá ao filho que ora. Mas nem sempre essa resposta estará em conexão com a nossa vontade. Vamos lá para a nossa quarta e última pergunta. Essa é a mais simples, então, por favor, acertem. Qual é o evangelho que mais fala sobre oração? Letra A, Mateus. Letra B, João. Ou letra C, Lucas. Vamos lá pela última vez. Tempo na tela. E acabou nosso tempo e, gente, com certeza que essa resposta está óbvia. É claro que C, Lucas. Que orgulho. E esse foi o nosso quiz, adolescentes. Espero que vocês tenham conseguido tanto aprender mais sobre a aula, quanto ter acertado as perguntas. E é isso. Fui! Adolescentes, esse é um momento muito importante em que nós vamos agora ofertar as ofertas da Escola Bíblica Dominical, o nosso dízimo, os nossos votos. E assim como a oração é importante, a oferta faz parte do relacionamento com Deus, porque você está devolvendo, você, né, está sendo generoso com o reino de Deus. Então, você pode fazer pelos meios que aparecem na tela, mas você também pode trazer no culto à noite, caso você não tenha esses meios. Nós temos aqui um voto também, que são os 1000 valentes, que nós estamos levantando, né, homens e mulheres, para poder nos ajudar, né, contribuir no reino de Deus, para que esse espaço que você vê aí, que é muito bom, que é amplo, que tem, né, toda uma estrutura para que a gente possa receber treinamentos e aprender um pouco mais da palavra, e também lazer, né? Então contribua com o seu dízimo, com a sua oferta. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Então, adolescentes, nós queremos agradecer pela participação de vocês, né? Pelos quadros que foram feitos aí, né? A resposta aí no chat aí, né? Nós queremos agradecer de coração vocês e, como o evangelista falou, a oferta, né, que você deu aí também é uma oração de gratidão.
Né? Seremos gratos a Deus todos os dias, né? Porque se deitamos, dormimos e levantamos, o Senhor nos tem sustentado. Maravilha. Então, concluindo a aula de hoje aqui, nós lemos que orar é pedir que Deus nos use para realizar aquilo que Ele deseja, de modo que seu nome seja glorificado, seu reino seja expandido e fortalecido, e sua vontade seja feita. Glória a Deus. Amém. Orai Amém. sem cessar. E vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma aula e que nós aprendemos, meu Deus, abrimos a tua palavra para falar da oração. Sabemos que muitos se levantam nesses dias, meu Deus, para tirar a importância da oração, dizendo que não é importante orar muito, dizer que você ora o suficiente, pouco, está tudo bem. Mas nós estamos aqui para aprender o contrário, que quanto mais oramos com os nossos corações quebrantados diante do Senhor, é que iremos ver o Senhor agindo nesse meio, nesse mundo tão cruel, meu Deus, e hostil que vivemos. Que o Senhor possa fortalecer cada adolescente para que tenha uma vida de oração e que possa ensinar isso aos demais colegas, aos demais irmãos, aos parentes, para que todos se fortaleçam na presença do Senhor, nosso Deus, e possamos firmes aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, adolescentes. Tchau, adolescentes. Fique com Deus. Amém. Esperamos vocês, hein? No nosso culto.